Bom dia, gente. A gente vai conversar um pouquinho a respeito dos broncodilatadores. Nós temos uma discussão de 5 tópicos, 4 classes e uma introdução. Nessa introdução aos broncodilatadores, nós fazemos 3 perguntas triviais para a compreensão de tudo que é apresentado. Basicamente, o que são broncodilatadores, né? Que são fármacos que atuam no estreitamento da via aérea. Então, eles combatem o estreitamento da via aérea, né? Eles funcionam basicamente relaxando o músculo liso, o que aumenta o diâmetro dessa via aérea. E em quais doenças são utilizados? Basicamente em doenças pulmonares de caráter obstrutivo. Então a gente pensa em asma, DPOC, bronquite crônica, nessa linha de pensamento. A primeira classe abordada seriam os agonistas do receptor beta-2 adrenérgicos. O mecanismo de ação é bem tranquilo, é a ativação basicamente do beta-receptor. Nós temos aqui um beta-agonista ativando um beta-receptor e isso ativa uma cascata transmembrana. Nós temos aqui uma proteína G que tem seu efetor como a adenilciclase. Essa adenilciclase ela faz hidrólise do ATP em AMP cíclico. O aumento intracelular do AMP cíclico ativa uma proteína quinase, a PKA. A PKA ela fosforila diversos substratos e como consequência nós temos a diminuição do cálcio intracelular ou a diminuição da sensibilidade ao cálcio. Isso causa com que não haja contração do músculo liso, justamente pela essa deficiência de cálcio. E, por outro lado, né, então a gente tem um relaxamento do músculo liso, corroborando o pensamento de que a gente tem que diminuir aquele estreitamento da via aérea. Nós temos eles em curta duração e longa duração, né? Duas classificações, SABA e LABA. Os beta-2 agonistas de curta duração basicamente são utilizados em crises de asmas ou exacerbação da DPOC. O exemplo conhecido é o salbutamol. E os de longa duração, o exemplo conhecido é o salmeterol. E são indicados basicamente para controle e prevenção, tanto que eles constam naquele GINA, que é aquele protocolo, tratamento da asma, né? Protocolo global, basicamente se usando o GINA como controle e prevenção, né, da asma. Nós temos também aqui os colaterais, né? Os colaterais ocorrem porque esses beta-agonistas eles interagem com receptores beta-2 agonistas, mas também com outros, né, fora do escopo, como alfa-1, alfa-2 e beta-1, e causam alguns colaterais conhecidos até, né, como arritmias, tremores, sudorese excessiva. E para diminuir os colaterais, a via de administração indicada é justamente a via inalatória, porque a gente concentra o fármaco justamente na árvore traqueobrônquica e não deixa com que o fármaco interaja com receptores de outros sistemas do corpo, né? Diminuindo, portanto, esses colaterais que eu citei. Também temos os antagonistas muscarínicos. O mecanismo de ação dele é bem tranquilo, porque ele compete com a acetilcolina em, receptor, em receptores muscarínicos, né? Ele compete esse sítio dos receptores, principalmente os receptores M1 e M3 estão relacionados à broncoconstrição. Também há os de curta e de longa duração, os mais conhecidos são os de longa duração, que são os chamados LAMA, né, que a gente usa no STEP 5 do GINA, por exemplo. A gente tem aqui o tiotrópio como um exemplo muito, muito claro, e um efeito sustentado de até 24 horas, então isso facilita bastante o paciente, porque é uma única administração durante o dia, né? Como colaterais, a gente tem justamente colaterais derivados desse bloqueio da via colinérgica, né? Seria basicamente constipação, náusea, dor abdominal, dificuldade para urinar também, além disso, né? Visão turva. A via inalatória também é preferencial. Também temos antagonistas do receptor cistem e o leucotrienos. Leucotrienos são basicamente mediadores inflamatórios, né? E trabalhando com antagonistas, a gente não deixa que os efeitos do leucotrieno sejam estabelecidos, né? Quais são esses efeitos? Broncoconstrição, a gente vê aqui na imagem, né? Broncoconstrição, também secreção de muco, permeabilidade vascular, recrutamento de eosinófilos. Então, basicamente, a gente interage aqui no receptor, né, do cistenil leucotrienos e bloqueia a ação deles a partir desses antagonistas. A gente também, a indicação clínica basicamente para tratamento de asma e rinite alérgica descompensadas. Os principais medicamentos aí que a gente conhece são Montelukast, né, o Zafirlukast. Os colaterais mais comuns incluem tontura, náusea, tremor e ansiedade e cefaleia. E também são utilizados, e são, ao contrário dos anteriores, são utilizados por via oral.
Uma coisa bacana é que o montelukast aqui ele não tem interação medicamentosa quando você faz em um período prandial, mas o zafirlukast ele tem uma queda de biodisponibilidade de cerca de 40% se você come junto com a administração do remédio. Importante dizer. As metilxantinas, por último aqui, nós temos, são as famosas composições aí de compostos, né, presentes no chocolate, em chás, no café. O mecanismo de ação, basicamente, das metilxantinas são a inibição da ação da fosfodiesterase 4, e isso aumenta o AMP cíclico. Então, a gente cai lá na história do beta-2 agonista, lá basicamente naquela cascata, em que o aumento do AMP cíclico ativa a PK. A PK ativada, ela fosforila substratos e faz que caia o cálcio intracelular. Não há contração da musculatura lisa, muito pelo contrário, há relaxamento. Então, muito bacana. E também disso eles interagem no receptor A1 de adenosina. Esses receptores estão ligados também à broncoconstrição, ativação leucocitária, entre outros. A gente pode usar as metilxantinas junto com a terapia complementar de ICS-LABA, no STEP 4 e 5 ali do GINA. Também é por via oral, assim como os antagonistas leucotrienos, e os colaterais aí incluem arritmias cardíacas, crises convulsivas e distúrbios gastrointestinais. Em geral, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Uma apresentação bem curta, bem tranquila. Espero que vocês tenham aprendido bastante. E qualquer dúvida, podem retirar com o grupo. Nossas referências bibliográficas são essas. E muito obrigado pela atenção.